Olá, otimista, irrequieto, sintético. Meu convidado de hoje veio falar um pouquinho de história de Novo Hamburgo, que é também a sua história. Natural daqui, filho do seu Otto e da Dona Maria, cursou o segundo grau em contabilidade e a graduação em administração de empresas. Marido da Dona Célia, trabalha com comércio de medicamentos, membro da diretoria da CI, Cindy Lojas, Aspeur, Fevale, Federação, Fecomércio, Esporte Clube Novo Hamburgo, Comunidade Evangélica de Novo Hamburgo, Instituição Evangélica de Novo Hamburgo, foi presidente do Conselho de Administração da FENAC, Conselho de Contribuintes de Novo Hamburgo, secretário de Indústria, Comércio e Turismo da cidade, vereador, líder de governo na Câmara de Vereadores, Conselho de Administração do Badesul, Conselho de Administração da Corretora de Valores do Banrisul, vogal na Junta Comercial, vice-presidente da Junta Comercial do Estado, presidente da Junta Comercial do Rio Grande do Sul e diretor-geral do Detran do Rio Grande do Sul. Leva um estilo de vida simples, gosta de trabalhar, viajar e rotariano de fazer trabalhos comunitários. Hoje teremos uma conversa de peso com Paulo Roberto Kopchina. Seja muito bem-vindo, seu Paulo, para essa conversa de peso. Uma grande honra estar com o senhor aqui. Não, a honra é toda minha de poder participar do teu programa, um programa que tem uma repercussão muito boa na comunidade de Novo Hamburgo e da região. E sempre é bom estar participando desse tipo de conversa, amistosa, simples, simpática, e trocarmos ideias e trocarmos opiniões, certamente. Ô, seu Paulo, a gente fala em história de Novo Hamburgo, a sua história, da sua família, da família do seu sogro, são a própria história de Novo Hamburgo. Se confundem, principalmente a família do meu sogro, né? Que fundou a farmácia hamburguesa em Novo Hamburgo em 12 de janeiro de 1932. Uau. Lá se vai 80 e tantos anos, 87 né? anos, 87 agora, anos. Né? Então, uma linda história. É uma linda história, não resta a menor dúvida. E uma história que também envolve um trabalho comunitário. Na época, e contado por ele isso, ele cansou de sair de bicicleta para aplicar injeções em vários cantos da nossa cidade. Ele tratava todo mundo muito bem, ele sempre foi um homem muito simples, muito comunicativo, mas também muito intuitivo. Ele tinha uma aptidão para negócios espetaculares. Ele tinha uma visão espetacular para tudo que ele se envolvia, e olha que ele se envolveu em alguns negócios na cidade de Novo Hamburgo. Da mesma forma que o senhor também. Casou ali uma família unida, é isso? Foi a minha chegada na família foi em 1966. 1966, né? Casei em 1969. Quando cheguei na família, o seu Carlos, o meu sogro, já estava se afastando da farmácia, assumindo uma outra atividade. Isto logo em seguida foi concretizado quando ele fez uma reunião conosco, e aí já era 1968 por aí. Eu casei em 1969, 20 de dezembro de 69, e ele pegou o Sírio, o filho mais novo do seu Carlos, aliás, o filho, a mais nova, a Célia, o filho do meio, o Sírio, Fernando, e disse para nós: eu tenho que levar o Sírio para a fábrica. A fábrica é Gaspar e Companhia Limitada, que também faz parte da história de Novo Hamburgo. O que está lá. O que está lá hoje não ativa mais, sim, né? mas Foi prédio... desativado, o prédio continua lá. Lindo prédio. E a partir dali projetamos um crescimento, juntos nós projetamos um crescimento da farmácia hamburguesa, e chegamos
a um número expressivo de lojas, né? Isso foi feito sempre com a família e depois chegaram os filhos, né, os netos do seu Carlos, a terceira geração, e quem sabe daqui a pouco a quarta geração também está chegando. Já tem gente chegando pertinho? Não, ainda não, isso demora um pouco mais. A terceira geração, sim, ela está muito presente dentro da farmácia hamburguesa hoje. E por incrível que pareça, uma família de farmacêuticos. O seu Carlos, farmacêutico prático, né, aprovisionado, que era o nome da época, porque não existia o curso de farmácias. Depois o Cláudio fez farmácia, o Círio fez farmácia e análises clínicas, o Cláudio também análises clínicas. O meu filho, Roberto, foi por esse caminho também, é farmacêutico. Uma filha do Círio é farmacêutica, então as pessoas da família foram se enquadrando no negócio e hoje uma necessidade do farmacêutico. E a farmácia hamburguesa está aí, firme e forte, enfrentando uma concorrência hoje muito pesada, e nós falávamos disso um pouco antes de iniciarmos o programa. Hoje essa concorrência está muito presente em todas as atividades. E a gente tem que estar preparado para isso também. Os gigantes estão aí para ocupar seus espaços, né? Gigantes de fora daqui, às vezes de outro estado, em alguns negócios globais, né? Mas assim como a nossa Vale TV, e acho que a nossa Vale TV, na verdade, se inspira na história da hamburguesa, do Madroga Rio também, né? Que infelizmente já não está mais, o seu Romeu preferiu não dar sequência ao negócio, mas está com tudo certinho, né? Está feliz, está em paz, né? Mas a gente se inspira exatamente nessa história de proximidade com a comunidade. Eu acho que essa é a essência, né? E eu sempre faço essa chamada aos nossos telespectadores. A gente acha muito bonito ir, às vezes, comprar coisas fora, conhecer o mundo afora. Quantas casas daqui a gente não tiraria foto na frente delas se elas estivessem em outro lugar, em qualquer outra praça de turismo do mundo, né? Assim como valorizar os lugares os nossos negócios, né? Deixar o dinheiro se multiplicar aqui, né? Então, esse é sempre um convite que a gente faz. A gente perde um pouco da nossa essência, às vezes, quando a gente não olha para dentro, né? Quando a gente não olha para o nosso quintal, né? Então, eu fico muito feliz e gosto de saber dessa força que a farmácia está tendo para superar essa concorrência, às vezes até desleal, né? A gente sabe de vários casos, né? E feliz de saber que estamos firme e forte. Mas o senhor tem uma veia comunitária bastante forte, que se sobressai a muitas pessoas que já serviram a nossa comunidade, inclusive. Uma participação tão capilar como o senhor sempre teve. Em tão diversas áreas, quanto clubes de serviço, quanto clubes esportivos, quanto entidades educacionais, quanto serviço público realmente, né? Quanto colocar o seu nome, a sua reputação, a sua história, a história desta família que o senhor também representa, à disposição da comunidade, como é ser um vereador muitas vezes, como é ser um membro do Poder Executivo Estadual, como o senhor foi até ontem, até esses dias. Até esses dias, verdade. De uma empresa gigante e hiperavitária como é o nosso Detran, por exemplo. Um orçamento de quanto, seu Paulo? O orçamento previsto para 2018, quando eu cheguei na autarquia, era de 1.580 milhões de reais. Ou seja, um dos maiores municípios do Rio Grande do Sul, mais ou menos assim. O maior, com toda certeza. Né? Maior que Novo Hamburgo, sim. Sim. Talvez perde para Caxias, Porto Alegre e Canoas. Não sei se perde para algum município do Rio Grande do Sul. E fechamos o ano com 1.629 milhões de reais. O mais impressionante disso tudo é o superávit mesmo, né? Nós entregamos para a Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, que é caixa único, né? Nós entregamos 800 milhões de reais limpos. A receita líquida é 50%. Para o governo do Estado. Este ano a previsão é ainda maior. Deve bater na casa de 1,5 bilhão
1.900 milhões de reais e deverá sobrar 1 bilhão de reais limpos. É óbvio que eu quero saber do senhor a opinião das placas, tudo isso que eu vi o senhor falando na Gaúcha esses dias, falando aqui na Estação Hamburgo. Aqui, exatamente. Mas eu quero, antes disso, falar um pouco dessa história, né? Por que esse espírito comunitário tão aguçado, né? Que vontade é essa de estar tão presente, de poder contribuir tanto com a comunidade? Quando fui candidato a prefeito desta cidade, o adversário da época me criticou demais, porque eu sempre falei na minha Novo Hamburgo. Claro que ela não é minha, ela é tua também. Ela é a nossa Novo Hamburgo. Mas eu tenho tanto carinho por esta cidade que sempre disse da mesma forma, a minha Novo Hamburgo. E eu defendo Novo Hamburgo em qualquer lugar do estado do Rio Grande do Sul, em qualquer lugar do país, e quando eu estou fora do país também defendo a minha Novo Hamburgo, que é a nossa Novo Hamburgo. E aí, na época ele dizia, parece que ele não quer que ninguém venha para cá, pelo contrário. Quanto mais gente vier para Novo Hamburgo, melhor será Novo Hamburgo, desde que venha para fazer tudo aquilo que a gente também faz por esta cidade. E essa veia comunitária vem de muito tempo, vem lá de antes do meu terceiro grau. Porque lá no terceiro grau, quando fizemos o terceiro grau, e logo depois de ter feito o terceiro grau, fui chamado para ser membro da Aspeur-Fevale, ali aflorou ainda mais o sentimento que eu sempre tive por Novo Hamburgo, sempre poder ajudar. E sempre dizia também para quem me convidava. E eu me lembro muito bem quando o seu Plínio Killing, falecido Plínio Killing, um expoente desta cidade, né? O seu Hernani Reuter me procuraram na farmácia hamburguesa, me convidando. 20 e poucos anos. Sim, me convidando para ir fazer parte da Associação Comercial, Industrial e Serviços de Novo Hamburgo. E eu disse para eles, ok, eu vou. E aí dirigia o comércio outro falecido, Vinícius Selig, outro expoente dessa cidade. O Vinícius era diretor do Conselho de Comércio. E quando foram me convidar, eu disse para eles, olha, o azar é de vocês, eu viro o presidente. E virar presidente da CI não era disse coisa... para eles, para os medalhões lá? Disse para eles, vou virar presidente, porque quem não tem esta visão é melhor que não participe, não é? E aí eu vou te contar uma história espetacular. Quem entrar em alguma coisa não pensando e vendo lá na frente a possibilidade de ser o primeiro, é melhor que não entre. É melhor que não entre. Porque a gente precisa da postura de quem quer ser primeiro, né? Mesmo que não chegue lá, mas que tem atitudes de quem vai ser. Eu me lembro da minha ida para o Esporte Clube Novo Hamburgo, quando fui convidado para ser assessor da presidência. Que não é a CI, né? É sempre uma área bem conflagrada. Nossa Senhora! Onde falta tudo. Eu fui convidado para ser assessor da presidência. E também, quando me convidaram, eu disse, vou chegar na presidência, fatalmente. E não cheguei na presidência do Esporte Clube Novo Hamburgo, e isso foi muito rumoroso na cidade, porque eu seria o presidente. Mas sabia do tamanho do problema que era também, São Paulo. Não era esse. O problema nunca me assustou. Um médico da cidade, eu vou preservar aqui o nome. Um médico da cidade fez uma coluna no jornal NH dizendo que se isso acontecesse, o meu primeiro ato como presidente do Esporte Clube Novo Hamburgo seria hastear a bandeira do Grêmio. Que barbaridade. É uma barbaridade. Eu abri mão de ser. Naquele momento, eu abri mão de ser. Como se a gente não tivesse isso constantemente ao longo de toda a história. Evidentemente que sim. E ao abrir mão, eu também pedi o direito de fazer uma coluna nos mesmos moldes, nos mesmos tamanhos, do mesmo tamanho, o que tive o cuidado, porque assim os meus sócios me pediram, olha, nós temos farmácia e o cara é médico. O que eu posso fazer? E lá pelas tantas na coluna eu disse, se este senhor
Desce para o Esporte Clube Novo Hamburgo 2% daquilo que eu dou para o Esporte Clube Novo Hamburgo, eu já vou ficar muito satisfeito. O que gerou mais uma polêmica na cidade. Mas é de polêmica que eu gosto. Ô, seu Paulo, mas aí a gente pode também dizer que ele ajudou o senhor a se livrar de um grande pepino, né? Saudade de agradecer ele até hoje. Brincadeiras à parte, é óbvio que eu tenho certeza que o senhor ia adorar carregar com carinho no peito essa titulação. Vamos continuar falando de Novo Hamburgo na volta do intervalo. Hoje numa conversa de peso com Paulo Kopchina. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo Paulo Kopchina. Já demos algumas boas risadas no primeiro. O senhor tem essa fama de ser, o senhor denomina sintético. Algumas pessoas chamam de turrão, de sério. É verdade. Mas o senhor é um grande contador de história, piadista. Muito. Gosta de aprontar algumas brincadeiras com os amigos também. Muitas, com certeza. E se começar a contar isso, nossa senhora, que já fizemos de brincadeira e todas elas muito sadias, evidentemente que sim. E foi uma das coisas que chamou muito a atenção. Eu sempre fui tido como moleque, né? E não me importo disso. Sentido gostoso da palavra. Claro. Só que uma jornalista da nossa cidade, e hoje eu me dou maravilhosamente com ela. Na época eu dei um gelo, porque a manchete do jornal NH, o moleque Paulo Kopchina assume a Associação Comercial, Industrial e Serviço de Novo Hamburgo. Nossa. Ela foi muito pesada, ela não foi feliz com a manchete que fez na época. Eu fiquei sentido com ela. Imagino. Né? Mas por quê? Porque eu sempre fui esse cara muito espontâneo, muito brincalhão, muito moleque, muito acessível. Tem gente que me toma por antipático, mas às vezes é por outras questões que eu não sei explicar. No mundo profissional não dá para ficar rindo o tempo todo. Também é verdade. Tem que ter uma postura diferenciada. Né? Também é verdade. Aliás, essa postura diferenciada levou o senhor exatamente a ser reconhecido em todas essas instituições que a gente está falando aqui. E o senhor está me contando uma história maravilhosa do Esporte Clube Novo Hamburgo, primeiro da sua não ida à presidência, mas de quando vocês colocaram a iluminação no nosso antigo Santa Rosa. É verdade. Quando se fala que futebol profissional é um saco sem fundo, e não é? A gente vê aí Brasil afora das dificuldades que tem os times, os clubes e os times profissionais que tem nesse país todo. O Novo Hamburgo precisava iluminar o Santa Rosa, não tinha mais como ou deixaria de disputar determinadas competições. Tinha dinheiro? Não tinha dinheiro. O Dilemburgo, na época, era o vice-presidente de patrimônio. Aliás, reverenciando aqui o Dilemburgo, que sempre trabalhou pelo Esporte Clube Novo Hamburgo. Sempre foi alguém de ponta que puxava tudo que precisasse fazer naquele estádio. Foi comprado todo o equipamento da Siemens. Evidentemente que o doutor Dilemburgo e eu fomos os avalistas, junto com o presidente, assinamos na ponta esquerda. Bom, como é que nós vamos recuperar esta grana? Surgiu a possibilidade de fazer um triangular Grêmio, Internacional, Esporte Clube Novo Hamburgo, e fomos buscar um colorado que tinha muito acesso ao Internacional, que é o Fredão. Fomos buscar o Fredão, o Fredão Plete, isso mesmo. Frederico Plete Neto, carinhosamente chamado de Fredão. Bom, vamos fazer esse triangular, mas nós não podemos pagar nenhum ônibus para Grêmio Internacional. Na época, o Grêmio era considerado o trem pagador, porque ganhava tudo, tinha um bom time, então vamos começar pelo Internacional. E nós fomos... Foi ex-campeão naquele período. Nós fomos ao encontro do presidente Arthur D'Alegrave, da época, e dissemos da nossa intenção e dissemos com todas as letras, nós não podemos pagar um centavo. No que ele perguntou, nem o ônibus? Não, nem o ônibus, nós não podemos pagar nada. Ele caiu na asneira de olhar para nós três e dizer, se o Grêmio for de graça, nós também vamos. Bom, saímos dali e fomos para o Olímpico. Fábio Koff,
presidente, nos sentamos com o Fábio Koff, explicamos a nossa situação, as nossas mazelas, dizendo que o Internacional disse de pronto, o Arthur Daligrave disse para nós, se o co-irmão Grêmio for de graça, nós também vamos. Dele assim para mim, bom, se isso for verdade, nós vamos de graça. Então o senhor levante o telefone e ligue para o presidente do Internacional agora para nós fechar esse triangular. E isso verdadeiramente aconteceu e deu um outro episódio no primeiro jogo, foi contra o Grêmio. E a instalação toda estava tão precária que nós pedimos para os jogadores não acender um chuveiro sequer, porque ia cair tudo. Porque foi um troço de emergência, que a CE fez para nós e tal. Pois não é que o Grêmio deu uma goleada no Novo Hamburgo e o Zequinha jogou só um tempo. E quando saiu de campo, ligou um chuveiro e a luz se foi. Isso é histórico na cidade. E aí o presidente olhou para mim, porque o pessoal da Gaúcha veio cercar o presidente não, isso é com o Paulo Gopchino. Tá. E aí, parte boa, né? aí a gozação foi grande, porque eu disse, mas nós pedimos para não ligar um chuveiro, pois o Zequinha ligou. Olha aí, ó, estamos numa penumbra. Mas logo depois voltou a luz. Como é que foi essa experiência na política? Eu não posso não perguntar para o senhor. Sou uma pessoa muito séria, reconhecido pelos seus adversários políticos em todos os momentos. Nunca questionaram a retidão da sua conduta. Que bom, da sua né? conduta que bom. Pública, né? Política e pública. Mas a gente sabe que a política é um meio complicado. Muito complicado. As pessoas que podem fazer o melhor pelos outros estão ali, mas muita gente que também quer se servir da coisa pública também está ali. Uhum. Como é que o senhor lidou com tudo isso? E, sobretudo, qual é o sentimento de não ter virado prefeito de Novo Hamburgo? Esse é um sentimento, esse sim é um sentimento muito forte. Porque esse sonho eu nutro há muito tempo. Isso começou nos bancos escolares, na própria Faculdade de Administração de Empresas, nós discutíamos muito essa situação de que, normalmente, um político capacitado, às vezes, não conseguia chegar numa prefeitura, ou num estado, ou até na União, mesmo que qualificado com 3º grau em administração de empresas, o que seria um handicap para fazer um bom governo. Não quer dizer que faria, sim, mas seria um handicap para fazer. E aí, os meus colegas de faculdade, sabendo, todos eles daqui de Novo Hamburgo, e hoje empresário de sucesso, Paulo Varken, Raul Heller e por aí afora, se eu citar, aí nós vamos perder muito tempo nisso, né? Fechamos que eu deveria nutrir mesmo esse sonho e deveria chegar à Prefeitura de Novo Hamburgo. Bom, mas não cheguei, sonho é assim, né? A gente nutre, tem vontade, gostaria de ser, mas se não der, bom, eu não nasci prefeito. E se eu morrer não sendo prefeito da minha cidade, vou lamentar? Sim, mas a oportunidade veio, perdi uma eleição, porque em eleição não tem empate, ou tu ganha ou tu perde. Né? Gostaria muito de ter sido eleito prefeito de Novo Hamburgo e tenho certeza que me cercaria de muita gente para poder fazer um bom mandato técnico, evidentemente que sim, sem abandonar o lado político, mas porque senão menos político, sim, né? Valorizando muito a parte técnica da administração de um município. Bom, se eu não conseguir fazer isso em Novo Hamburgo, olha, eu consegui fazer isso dentro da Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul e dentro do próprio Detran. Nesses 2 órgãos que são os mais pesados, nos outros que eu atuei, atuei dentro da minha área. Ser Conselho de Administração do Badesul, do Banco de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio Grande do Sul, olha, chegar ao posto, e cheguei no governo Simon, quando inteligentemente o Simon e o Gilberto Mosman, eles dividiram o Estado em regiões
e escolheram pessoas de cada região para compor o Conselho de Administração do Badesul. Por que isso? Porque o conselheiro do Vale dos Sinos, que era eu levava as demandas dos empresários do Vale dos Sinos para o Badesul. Perfeito. E assim, quem foi escolhido na Serra, que era o atual presidente da Fiergs na época, o dono da Fazolo, que foi o representante da Serra no Conselho de Administração do Badesul. Isso é inteligente. Isso é fazer funcionar. Porque as demandas todas de uma região eram canalizadas para uma pessoa que levava para o Conselho de Administração. E a gente não citou aqui a sua participação dentro da sua área de atuação, né? Mas também sempre muito ativo junto aos órgãos que representam a sua classe. É verdade. Né? E olha que eu esqueço aqui de um dado importante. Eu fui 8 anos presidente do Simprofar, é o Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Estado do Rio Grande do Sul, é base estadual. Fui por 8 anos presidente desse sindicato. E atuação em âmbito nacional também, também, São Paulo. sim. Vamos deixar isso bem destacado. Sim, né? A atuação no plano nacional, sim, na CAMED, que é o comitê que discute políticas de medicamento para esse país. Eu participei durante um ano. O que tem vontade de fazer Ah, ainda? Eu sei que vai viver mais 50 anos, vai virar praça, nome de rua, avenida na cidade, nenhuma dúvida. Mas nos próximos 50 anos, olha, a política vai fazer parte da sua vida? Poderá fazer, sim. Eu não tenho dúvida disso que poderá fazer. Voltar a ser um vereador é uma coisa que lhe prezaria? Pode ser. Eu já pensei nisso também. Mas esses últimos 4 anos, eles foram tão atribulados, tão corridos, que eu resolvi não pensar nisso imediatamente. Perfeito. A primeira coisa a fazer é retomar as atividades dentro das nossas empresas, dentro dos negócios da família, e é isso que eu estou fazendo neste momento. E essa ponte aérea Novo Hamburgo-Porto Alegre diária, ela cansa bastante. Ela cansa. Né? E o senhor ia muito cedo e voltava sempre à noite. Isso mesmo, sempre à noite. Sempre. Sem falar quando o governador lhe pedia para lhe apresentar estado afora em vários eventos. Em vários eventos. Isso aconteceu várias vezes também. O tempo é curtíssimo. É uma mas pena. Eu não posso deixar de lhe perguntar dessas placas do Detran, né? As placas Mercosul, que está não de do Detran, novo... o Brasil inteiro. No Brasil nesse inteiro. momento. Ele está de novo no olho do furacão. Devemos implementar ela, São Paulo? Olha, eu acho que, mesmo que o presidente da República tenha dado uma entrevista ontem à noite e hoje está repercutindo... Hoje estamos gravando essa sexta-feira, dia 15. Está repercutindo muito da intenção dele de ver se isso dá para parar. Eu diria o seguinte, no Rio Grande do Sul, como vai parar hoje, tendo mais de 500 mil automóveis já com a placa Mercosul rodando, 5 fábricas fabricando a chapa base e mais de 280 estampadores. Cada estampador desse gastou R$80 mil para adquirir a máquina que estampa a placa Mercosul. Será que dá para parar? Bom, é uma discussão que vem pela frente. E tudo que a gente sente falta do nomezinho da cidade ali. É um deles. Mas o QR Code representa uma grande evolução para a nossa polícia, por exemplo. Só para falar do ponto positivo maior dela. Evidentemente que daí nós vamos entrar numa outra seara. Os agentes policiais estão preparados para o QR Code? Ainda não, mas isso é uma questão melhor de resolver e gostosa de resolver. Porto Alegre já está. Porque é uma evolução, certo? Muito grande. O QR Code está, a vida do automóvel está toda no QR Code. Muito fácil descobrir se aquele carro está clonado, se ele é roubado, se ele está com IPVA em dia, evidentemente também. Passa pela cancela de pedágio. Se aquela placa é daquele automóvel ou não, porque hoje não tem mais lacre. Então, tirar a placa do meu carro e colocar no... O lacre também é uma máquina de fazer dinheiro, muitas vezes. Evidentemente, né? Os caras lá cortavam. E o que mais se discute, e isso é que é interessante, o que mais se discute é o preço dessa placa. Tá, mas será que pararam para pensar quanto % da placa, ou quanto % do automóvel representa essa placa? Será que pararam para pensar isso?
Então não pode ser o preço. O preço está aviltado? Sim, ele está muito alto. Por quê? Porque no primeiro momento o Detran, juntamente com o governo do estado, resolveu que o mercado ficasse livre. Aí nós tínhamos uma fábrica e 180 estampadores. Hoje nós temos 5 fábricas no Rio Grande do Sul e 280 estampadores. E o preço vem caindo, porque a concorrência pega. O mercado é isso, ele vai se ajustar, essa placa vai custar bem menos. Adorei falar com o senhor. Fico muito feliz quando o senhor está com a gente aqui no nosso fórum de debates constantes da nossa cidade, da nossa região. É sempre uma presença engrandecedora no nosso debate. Muito obrigado pelo convite. E se tiver oportunidade, volto. Amém. Hoje numa conversa de peso com essa figura participante tão ativa da nossa comunidade, como a gente teve a oportunidade aqui de falar, seu Paulo Roberto Kopichina, diretor das farmácias hamburguesas. Essa farmácia hamburguesa a gente sempre lembra, né? Todas as farmácias maravilhosas, tudo certo. Como é bom a gente valorizar as coisas. E o Dr. Paulo não pediu para falar aqui isso, né? É bom quando a gente consegue valorizar as coisas aqui, da nossa cidade, da nossa região, fazer o dinheiro se multiplicar aqui. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.